Boa tarde, entrando ao vivo aqui, programa Encontro de Verdades, de volta na programação, pouquinho depois das 3 horas, mas está tudo certo. Eu quero te dizer que eu sou a Ana, quem está chegando aqui a primeira vez, Ana Paula, e eu tenho esse programa aqui já fez mais de um mês, já estou entrando no segundo mês desse programa, e tem a intenção de receber convidados, né, que estejam seguindo um caminho de autodesenvolvimento e que estejam também facilitando esse caminho, né, de algum modo. E semana passada não pude fazer programa, eu tive um contratempo com a minha saúde, né, fiquei com um procedimento odontológico e infelizmente não pude estar aqui, senti falta de estar aqui. Eu já tinha combinado, inclusive, hoje de vir conversar com essa convidada que está vindo. Mas antes de chamar ela e antes de dizer como que vai ser hoje, o que tem de programação para hoje, sobre o que a gente vai conversar, eu quero te contar que esse programa ele acontece semanalmente e eu estou seguindo um fluxo assim de ele acontecer como ele precisa acontecer e como ele deve acontecer. Então, eu não costumo fazer cards divulgando previamente, né? Eu ancorei que ele acontece nas sextas-feiras às 15 horas, e eu primeiramente queria fazer um planejamento, assim, né? Então, eu decidi que então vou chamar essa pessoa, vou fazer nessa ordem, e as coisas acho que podem acontecer por aí. E não aconteceu. A pessoa que eu queria que viesse, então, na minha ordem, não podia naquela data, começou a haver alguns desencontros na agenda. E eu comecei a ficar desconfortável com isso. E aí, quando eu soltei, relaxei, ele começou a acontecer. Assim, as pessoas começaram a chegar, inverter um pouquinho a ordem. Então, ele está acontecendo desse modo mais orgânico. Os convidados, as pessoas que vêm aqui conversar, elas chegam no seu tempo. Então, fica o convite para quem sente vontade de estar aqui, trocando essa ideia, me chama na mensagem, a gente conversa, estabelece uma agenda. Eu tenho mais pessoas que já estão programadas para vir para cá, tá bem bacana. Estou gostando bastante desse movimento aqui. Está sendo um aprendizado gigantesco para mim, em vários sentidos. Eu acho que em algum momento eu vou fazer um encontro de verdade só com a minha verdade, só para contar assim, as minhas experiências ao longo dessa caminhada aqui do encontro de verdade. Então, hoje eu vou trazer uma convidada que, nessa minha caminhada, cruzou o meu caminho, né? E antes de eu apresentar ela, eu vou trazer um texto que caiu no nosso colo hoje. Ela trouxe esse texto sincronicamente quando eu estava mandando um áudio para ela, falando um pouquinho do que eu estava sentindo que podia ser um tema legal para a gente falar hoje. E é um tema sobre um texto que eu falei aqui agora, que eu acho que pode te inspirar, especialmente nesse contexto que a gente está vivenciando nesses tempos, né, tão desafiadores. Escuta um pouquinho. Somente quando você aceitar sua história e entender que tudo foi como foi e deixar o passado no passado, você será capaz de honrar seus pais, fazendo da sua vida um sucesso. E sucesso não significa ficar rico, ter dinheiro é bom, mas a abundância vai muito além disso. É nossa capacidade de dar e receber amor. E a melhor forma de dar amor é compartilhando nossos talentos. Cada ser é único, então se você não fizer o que veio fazer, será um grande desperdício. E você deve estar perguntando por que eu coloquei a foto dessa menina. Tem uma menina que ela colocou na postagem, né? Linda, de biquíni. O que isso tem a ver, né? Então, essa jovem, ela perdeu uma perna num acidente. Depois eu posso compartilhar a postagem com vocês. Ela perdeu a perna num acidente e há mais ou menos 5 anos. Ela poderia estar em cima de uma cama, lamentando, se colocando no lugar de vítima, mas ela escolheu sublimar a dor. Encontrou uma forma de ser feliz e ajudar, inspirar pessoas. E você, o que tem feito com a sua dor? E então, hoje ela colocou esse texto e eu estava convidando ela para falar um pouquinho de aceitação, né? Que talvez o nosso bate-papo pudesse ser falando um pouquinho sobre aceitação. E ela está aqui. Bem-vinda, Sinara. Olá, Ana, tudo Falei bem? bastante.
Sinara Morim tá aqui com a gente. Bem-vinda, Sinara. Que bom te Obrigada. ter aqui, que bom te ter na minha vida, que bom que tu cruzou meu caminho. Tem uma frase, né, que do Rolando Toro, que ele fala: na infinidade de tempos e espaço, o universo nos fez nesse encontro, né? Então, com tantas possibilidades de pessoas, de tempo, a gente se encontrou. Então, é o encontro do universo, tá? E essa magia, né, de se encontrar com a pessoa certa no momento certo, que é lindo, né? Muito, Exatamente, muito grata por exatamente. essa felicidade. Eu acho que é interessante, assim, também é sincrônico, talvez essa palavra ela apareça muito, porque eu tenho um quadro aqui que justamente essa palavra ela me acompanha, né, em todas as lives que eu tenho feito, porque eu acredito muito que quando a gente está no nosso centro, pelo menos a partir da minha prática, eu percebo que quando eu estou no meu centro, quando eu estou aqui comigo, fica mais fácil de eu perceber essas oportunidades que se apresentam, as pessoas que chegam, elas chegam por alguma razão. Então, quando a gente está no nosso centro, a gente consegue estar atento a essas sincronicidades, né? E Verdade. tu estar aqui hoje, né, e estar na minha vida é uma sincronicidade, mas eu gostaria que tu te apresentasse, assim, primeiro. Eu tô falando bastante, quem fala mais é o convidado aqui do programa. Bem, esse sempre é um desafio, né, na gente falar, se apresentar assim, né, tipo, de que lugar, né, se eu vou me apresentar como o meu personagem aqui, Sinara, terapeuta, renascedora, consteladora, né, ou se eu vou me apresentar como um ser de luz, né, caminhando aqui, um caminhante nesse planeta, na Terra, então, é sempre um desafio por onde eu começo, né, por que parte, que tipo de apresentação que eu faço, né, do meu personagem ou do meu espírito que está vivendo nesse corpo e está experimentando, né, essa terceira dimensão aqui, nesse momento mágico, e veio aqui para compartilhar, né, os seus talentos e também para evoluir, para crescer. E nessa caminhada, né, desde a minha infância, eu fui colocada em grandes desafios justamente para fortalecer esse meu lado de mostrar, de compartilhar algo com as pessoas, né? Então, eu não fiz uma formação de terapeuta no sentido, vou ser terapeuta, vou fazer uma formação. A vida foi me formando terapeuta, né? E aí aquilo, porque eu dei uma entrevista esses dias no podcast e ele perguntou, quando tu decidiu ser terapeuta? Eu disse, gente, a vida decidiu por mim, sabe? Eu fui colocada, mas na verdade é o nosso espírito, né, que vem, passa por experiências e às vezes a gente acha que essas experiências são o vitimismo, né, que a gente, por que aconteceu isso comigo? E são essas experiências que dói, que nos, né, a minha avó falava, né, minha avó era muito sábia, falava, o que não mata fortalece, né? Então essas experiências de dor que nos fortalece para a gente cumprir o nosso propósito espiritual, né? Então eu poderia dizer que eu sou um ser de luz caminhando aqui na Terra, né? Somos divinos num corpo físico, né? E nesse corpo físico de mulher brasileira, mãe, vó, já com um neto de 3 anos. Então, Não sabia disso. sempre tem uma surpresa. Então, estou aqui como terapeuta e também para evoluir, para crescer e para sair daqui um pouquinho melhor e deixar o mundo um pouquinho melhor, né? Do que quando eu cheguei. Então, acho que é isso. E eu Caminhada é vou longa. contar, e eu vou contar como é que tu chegou, para começar aqui nosso diálogo, como é que tu chegou na minha vida. Acho que é interessante a gente fazer esse link. Sim, Eu trabalho nesse momento, né? Comecei agora no período do isolamento a trabalhar mais próximo da Hilda Della Valle, que é consteladora, terapeuta sistêmica, uma pessoa que eu admiro muito. E trabalhando com ela, ela conhece, né, a Sinara, vocês fizeram formação em Cotoção juntas, né, Sinara? sim. E aí, nessas andanças aí, a Sinara se reinventando, né, também, nas redes aí, no mundo online, né, estreando no mundo online, criou uma jornada. Depois, acho que tu pode falar um pouquinho dessa jornada, assim, de como foi o teu processo. Só vou linkar nós nos conhecermos, né? E uma das coisas que eu venho fazendo aqui nesse período de isolamento, que eu descobri, eu tenho muita facilidade com tecnologia, assim, sempre tive. E eu descobri um jeito de fazer isso acontecer com mais pessoas. Eu sempre quis fazer, assim, esse programa é uma realização, assim, que eu sempre quis fazer programa, assim, falando com mais alguém junto, mas eu não estava contente com o Instagram.
eu não estava adaptada ao Instagram, assim, eu tenho algumas questões, assim, com o jeito de fazer live no Instagram particulares minhas que eu estou me trabalhando. Então, aqui, nesse recurso que a gente está usando, eu consigo, assim, estar melhor e mais confortável para fazer essas conversas online. Então, esse jeito de lidar com as tecnologias, a Hilda, então, um dia disse, Ana, Sinara, né, minha colega, vai começar uma jornada e nós estamos pensando em gravar, né, estava falando para ela da gente gravar esses, essas aulas, né, as práticas diárias, e tem outras atividades, logo, logo ela vai falar um pouquinho da jornada. E eu estava adiando há bastante tempo o exercício físico, e eu sempre quis fazer yoga, sempre quis, assim, estava nos meus planos, né? E estava adiando, pois então a yoga chegou dentro da minha casa. Então eu estou facilitando essa parte mais das tecnologias, né, para a Sinara, e estou fazendo essa jornada também, que está sendo uma transformação, assim, na minha disposição, com a minha energia vital, enfim, posso falar depois dos benefícios. Mas aí eu passo a bola para ti, para tu contar como é que está sendo o teu processo, porque eu trouxe o tema da aceitação aqui, e de fato é também se trabalhar na aceitação de que nesse momento eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo antes, do jeito que eu estava fazendo antes, então, mas o que eu posso fazer? Como que pode ser, né? E aí tu tá encontrando os teus jeitos de fazer acontecer, né? Eu acho que é legal tu trazer essa tua experiência. Sim. Então, Ana, eu sempre fui, há muito tempo, assim, eu tenho uma resistência muito grande com a internet, assim, porque eu trabalho há 20 anos com meditação, com yoga, com respiração, e é muito toque, abraço, a presença, assim, o olho no olho, sabe? Então, eu sempre tinha aquele desconforto de, até porque eu achava que já tinha muita gente no mundo virtual, não precisava de mais gente, sabe? E eu estava confortável aqui no meu mundo presencial, né? Então, há 3 anos que eu estou viajando pelo Brasil. Desde 2016 eu saí para fazer um documentário, né? E depois eu posso falar sobre esse documentário, sobre o sentido da vida e tal. E eu sempre gostava de ficar atrás, filmando as pessoas, entrevistando, mas eu não queria muito, não tinha muita vontade de aparecer, sabe? Eu queria ficar sempre por trás e ouvindo as pessoas. E o renascimento, ele traz isso, né? Eu fico junto com a pessoa, ela vai respirando, então, assim, o processo dela é quase como uma parteira, né? Então, eu me sinto confortável nesse lugar. Só que daí, em fevereiro, eu tinha montado toda a minha agenda para 2020, formação de renascimento, vários cursos, né? Comunicação orgânica, várias coisas, estava toda a minha agenda, assim, o ano perfeito, né? tudo, tudo assim, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu consegui fazer uma agenda para o ano todo, sabe? E eu pensei, vou lançar tudo isso a partir de março, vou esperar o ano astrológico passar, vai entrar o sol, né? E eu vou lançar meus cursos todos a partir de março, né? Só que o que aconteceu? O universo falou, não vai ser bem assim, né? Aí o universo, olha, agora se tu quiser virtual, ou não trabalha, entendeu? E a minha resistência, né? Aí foi um baque muito grande, sabe, para mim, assim, agora, porque eu amo o que eu faço. Só que o desafio da internet e tal, daí eu comecei a receber apoio de algumas amigas, né, que já são desse mundo, né? A Débora, né, que tá na jornada também, começou a me apoiar, vai. Mas como é que eu vou gravar? Como é que eu vou usar as ferramentas? Não sei o quê. Bom, conclusão, assim, olha, esse processo é importante, vai ajudar muita gente, eu tô vendo muita gente, assim, desesperada, ansiosa, com medo, e é um momento que tá todo mundo tipo assim, o planeta inteiro está precisando disso. Eu pensei, eu não posso guardar isso para mim só porque eu preciso vencer esse desafio, né, da internet, não posso ficar guardando isso para mim. E quando eu pensei em fazer a jornada, eu disse, eu nem sei como é que eu vou gravar, eu não sei mexer no Zoom, não sei nada, mas eu vou ir tentando lá, né? No primeiro dia não consegui e tal, e daí a Hilda já no primeiro dia falou de ti, disse, a gente a Ana vai te ajudar, vai não sei o quê, e daí já foi acontecendo, tu veio conversar comigo, e eu disse, gente, é isso. Eu te convidei para vir aqui, né? Sabe, a fazer. Eu tenho algo para compartilhar, né? Eu trabalho com isso há 20 anos, então eu faço meditação há 20 anos, então eu vejo o quanto é importante aprender a respirar, a resgatar a nossa vitalidade, e principalmente nesse momento, né? Um momento de caos, né? De pandemia mundial, então vai ser assim,
vai ser do jeito que for, sabe? Se eu não conseguir fazer da melhor maneira, eu vou passar o que eu conseguir, sabe? Daí tu caiu do céu, né? Essa sincronicidade que eu acho linda. Então, tu estava precisando do yoga, eu estava precisando de alguém que me ajudasse nas gravações e o universo faz a gente se conectar, né? Então, isso que eu acho lindo, sabe? Essa sabedoria, esse teatro cósmico que não está no nosso controle, né? Então, eu tinha meus planos, que era fazer o meu trabalho, que era compartilhar meus conhecimentos, tinha a formação do Renascimento, que ia começar, mas o universo, Deus, a fonte infinita, né, o meu eu superior, já sabia que ia ser algo diferente. Porque se eu fizesse presencial, ia ser para 10, 15 pessoas, 20 pessoas, talvez. Agora, a minha capacidade é de me conectar com qualquer pessoa, né? Então, eu estou atendendo pessoa de Belo Horizonte, de Brasília, já atendi pessoa de São Paulo, né? E se estivesse aqui no presencial, seria só as pessoas de Porto Alegre, né? Então, o universo, não, vai ser para mais pessoas, né? De um jeito mais amplo. E aí, eu estou achando tudo lindo, assim, desafiador, né? Mas lindo. É isso. Pois então, né? Tu falou uma coisa em certo momento, estava precisando, fazia tempo que eu estava precisando, mas aí, nessa coisa também, que eu estou aprendendo muito nessa convivência contigo também, né? Eu percebo assim, que teve um momento que eu me abri também para isso. Eu precisava, mas, mas vai esperar, né? E até a questão do meu autocuidado, né? Que eu percebo assim, que eu estava sempre deixando para depois, né? Sempre, eu espero, né? Eu espero. E eu estava num processo, acho que é legal trazer que eu estava aberta para começar a cuidar mais de mim, assim, a me acolher mais, né? É uma coisa que eu estou fazendo nesse isolamento, é me cuidar mais. Então, tu veio, tem isso também, né? Assim, da postura que a gente assume frente ao que nos acontece. Então, eu poderia, né? Esse teu post fala ali, essa moça que perdeu a perna, ela poderia, acabou a vida. Ela tem uma justificativa, né? Ela não pode se locomover. Enfim, é muito mais desafiador do que para mim, que tenho duas. Então, ela até teria uma desculpa, digamos assim, que todo mundo veria, né? Ela não tem a perna, né? Mas ela fez uma escolha diferente. Então, frente ao que te acontece, né? Tu falou antes para mim, antes da gente entrar aqui, tu falou assim, Ana, eu tô com saudade do contato, né? Das pessoas. Eu prefiro que seja presencial. Eu também prefiro que seja presencial. Mas ok. Mas e quando eu paro e aceito, né? Então, tu parou e aceitou. Tá, ok, é isso? Tá. Como é que é isso? Assim, como é que é esse exercício? Assim? Essa luta, assim, contra... Eu vou contar uma história. Posso contar uma história? Tem várias histórias. Isso quer dizer, tu tem várias histórias. Parece que a coisa vai dar errado e dar melhor do que tu imaginava. Uma história minha, eu vou contar uma metáfora, porque eu acho que a metáfora, ela trabalha num nível mais sutil, assim, das pessoas e ajuda a pessoa a ser melhor, né? Então... tinha uns mercadores que eles iam do vilarejo deles, né, para uma cidade próxima, eles pegavam uma balsa, né, um barco grande lá e eles iam fazer compras. E aí eles sempre naquele vilarejo assim, os mais ricos eles iam e eles sempre levavam. Naquela época não tinha assim, o homem de negócio era de negócios e o religioso era, né, era o religioso. Então eles levavam sempre um religioso, né, o sábiozinho lá para cuidar da parte da oração, né? E eles eram homens de negócio, então eles estavam preocupados em fazer dinheiro, né? E aí eles sempre faziam essa viagem para buscar as especiarias, buscar joias, porque eles tinham muito dinheiro. E numa dessas viagens de volta para o vilarejo, né? Eles estavam em alto mar, assim, e o barco onde eles estavam, o navio lá onde eles estavam, ele começou uma tempestade e aquilo começou para um lado e para o outro, e eles começaram a se desesperar, né? Que estavam com medo de morrer, imagina morrer, deixar todo o meu dinheiro aí agora, né? E aí eles começaram a falar pro homenzinho lá, o senhor das orações, falou assim: ora, a gente está pagando para te orar, agora tu faz oração, pede para Deus para a gente não morrer, sabe? E aí o sábio lá bem sentado, bem tranquilo, e eles lá tudo apavorados, se descabelando, gritando, né? E o barco daquele jeito, vindo onda por cima, né? E o sábio só assim respirando, né? E falou assim: se afundar, tá tudo certo. Se a gente chegar, tá tudo certo.
É como assim? A gente está te pagando para fazer oração, agora tu vai fazer, tipo, que oração é essa? A gente tem que fazer oração para pedir para gente chegar, tu não pode fazer esse tipo de oração, sabe? Daí ele falou assim que a oração é a ação correta. Então, tudo que eu fiz até agora vai gerar o que eu vou colher agora. Então, quando a gente está num desespero, a gente começa, ai, Deus, muda essa história. Mas, na verdade, eu criei aquela história. Eu me coloquei ali por algum motivo, né? Então, assim, seja feita a vossa vontade, né? A gente faz essa oração aí, quem é católico, né? O Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas a maioria pensa baixinho. Não, seja feita a minha vontade, né? Deus não sabe muito, né? Então, e eles fazendo lá a hora, e eles bravos com o sábio, né? E o sábio bem tranquilo, respirando, né? E ele se escabelando. Aí um dos mercadores lá, desesperado, ele pensou assim, não, então já que o orador aí, que a gente está pagando, o homem das orações não vai fazer, eu vou fazer uma oração, né? Eu não quero morrer. Aí ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, Deus, eu tenho um castelo, meu castelo é o mais bonito, né? Ele era muito rico, assim, meu castelo é o mais bonito. Se a gente se salvar, eu dou o meu castelo. Eu te dou o meu castelo. Daí ele, assim, tipo, na hora do desespero, a gente promete tudo, né? Aí ele falou isso, e daqui a pouco começou a acalmar a tempestade, começou a acalmar, o barco foi se acalmando, e no fim eles chegaram no vilarejo. E ele pensou assim, e agora? Eu prometi para Deus que eu ia dar meu castelo, agora não quero dar, né? E assim, meu castelo, né? Ele era apegado nos bens materiais, né? Aí ele pensou assim, gente, o que eu vou fazer agora? Por que eu não fiquei quieto, sabe? Daí ele estava com aquela angústia, né? Que prometeu uma coisa para Deus, para salvar a vida, Deus salvou e eles não posso ficar devendo para Deus, porque eles acreditavam que Deus ia castigar, né? E aí Sim. ele pensou assim, já sei, teve uma ideia, né? Uma brilhante ideia. Ele pensou assim, botou uma placa lá na frente do castelo, doa-se esse castelo, mas com uma condição, tem que comprar esse gato. E amarrou o gato lá junto com a placa e botou, o gato custa $1 milhão. Então, tu vai ganhar o castelo se tu pagar o gato. Então, se ele achou um jeito de tentar enganar Deus, ele, ó, tô dando meu castelo, tu viu, né? A história do gato ali que eu tô vendendo o gato, então, muitas vezes a gente tenta manipular, barganhar com Deus, sabe? Porque, tipo assim, o meu jeito é melhor. E, na verdade, a aceitação é tu entender que tudo que aconteceu, né, tudo que tu plantou, tu vai gerar a tua colheita, e tá tudo certo, acolhe a tua colheita. A colheita, ela significa, tipo, eu plantei isso, mas, Sinara, tá doendo, tá ruim, então percebe que tu pode começar a plantar diferente. Mas o que tu já colheu, tu precisa colher. O que tu já plantou, tu precisa colher, sabe? Não adianta tu dizer assim, eu plantei, agora não quero colher, entendeu? Vou começar a barganhar com Deus. Então, na verdade, assim, a aceitação é isso, é tu entender que aquilo que acontece na tua vida tem algo que tu fez lá atrás, tu plantou lá atrás, entende? Às vezes pode ser sistêmico, né? Eu tô tentando pagar alguma coisa de algum ancestral, ou eu tô trazendo coisa de outra vida, ou às vezes eu tô emaranhado com os meus pais, então eu posso estar sofrendo por ser fiel ao sofrimento do meu pai, sabe? E principalmente por ignorar que eu sou divino. Então, todo sofrimento, ele tem muito a ver com a nossa ignorância, que a gente ignora que a gente acredita que está separado de Deus, né? Então, muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente se separou de Deus, entre aspas, né? E aí eu tenho que batalhar sozinho, né? Deus está lá e às vezes, tipo assim, a ideia de muitas pessoas é que Deus ele castiga, né? Então, eu não sou merecedora, né? Porque eu sou pecadora e tal, Deus não deve gostar de mim, então a pessoa fica nesse sofrimento. E é isso, assim, quando tu te dá conta que, ok, a minha história, a minha jornada aqui passa por isso e tá tudo certo. Então é basicamente isso, assim, a aceitação é tu entender que aquilo que está acontecendo hoje tem um motivo lá atrás, sabe? Entender a história, o capítulo de hoje e perceber que tem um capítulo anterior, que a maioria das pessoas não quer perceber, entendeu? Então é isso. Eu coloquei um comentário aqui, a Marina está nos assistindo, ela gostou da tua fala sobre a oração. É a ação correta. Eu gosto muito Obrigada, dessa. Marina, por estar aqui. Marina é uma parceirona, a gente estava há pouco conversando sobre o contexto da educação e ela está aqui agora, participando aqui com a gente. Eu estava te ouvindo, e enquanto eu te ouvia, eu estava também me lembrando que acho que as primeiras vezes que eu ouvi falar essa palavra, aceitação,
eu linkava assim com tipo se conformar, Sim. sabe? Ah, tá, então tem que me conformar. E aí depois eu comecei a entender que, pelo menos o conceito, e claro que é um processo até a gente se apropriando disso, e é um exercício, né? A aceitação, ela é um exercício que a gente faz, eu acredito nisso, porque a gente está aqui nesse planetinha aqui porque a gente tem coisa para aprender, senão a gente não estava aqui, né? Pelo menos é desse lugar que eu falo, assim, de quem está aprendendo. E, então, assim, só queria relembrar isso, assim, que não se trata de se conformar, se Sim. trata de não tapar o sol com a peneira e lidar com os fatos como eles são, né? Buscar uma clareza de está acontecendo isso, ok, tá, beleza. E também sentir o que precisa ser sentido, né? Não sei como é que tu vê isso, assim, da questão do que a gente está sentindo em cada situação, porque, por exemplo, quando eu entro em contato com a minha saudade, né, das coisas que eu não tenho mais, né, nesse momento, a coisa do contato físico, né, de estar perto, de abraçar. Eu praticava biodança antes de até dezembro, né? Eu praticava biodança. Quando iam voltar, retornar às atividades, eu ia retomar o meu grupo, Sério, parou. Ana? Descobrindo várias coisas, né? Várias coisas em comum, tu falou biodança, tu falou Rolando Touro, e eu me lembrei, eu Jabá também, né? Quantas coisas em comum. E então, assim, não se trata de se conformar, mas de acolher, né? Acolher o que está acontecendo. Então, e aí é cada momento, né? Cada experiência que a gente vai vivendo. E aí eu me lembrei, quero linkar com uma história que eu já conheço tua, que eu acho que é legal tu trazer, que é de quando tu foi fazer a gravação, então, que tu comprou equipamento e tu foi para o mundo fazer as tuas gravações, né? E aí, o que aconteceu? Eu acho que é legal tu trazer essa história, porque tu estava aberta, né? O teu coração estava entregue e muitas coisas foram acontecendo e desenrolando. Acho que é legal tu trazer essa experiência. Eu acredito muito, sabe, Ana, que a vida fica mais leve, né? Dentro do curso em Milagres, eles falam, né, que a gente tem duas maneiras de viver, pelo ego ou pelo espírito, né? E eu acredito muito nisso, assim, quando a gente está vivendo pelo espírito, que é a força do amor, do coração, a vida fica mais leve, a gente flui como se estivesse numa onda, e tudo vai acontecendo de forma sincrônica, vai sendo leve o caminho, sabe? E quando a gente está no ego, parece que tu tá andando numa estrada toda esburacada, assim, vai dando tudo errado, e tu vai forçando, e tu vai indo, e tá dando errado, e tu não tá entendendo, tipo assim, tá andando na contramão na freeway, mas tá indo, sabe? Parece que tá todo mundo errado e tu tá certo. Então, o ego, ele sempre assim, quando as pessoas perguntam, será que eu tô vivendo pelo espírito ou pelo ego? Ó, se tu tá sofrendo, tu tá no ego, entende? Então, a resistência, né? Tipo assim, se eu fico resistindo ao que está acontecendo hoje na minha vida, tem aquela frase que diz tudo que resiste persiste, né? Quanto mais eu resistir, mais vai persistir aquilo, porque aquilo que está acontecendo não é um problema, é um desafio, é uma lição que vai me fazer vencer. Então, quando eu aceito, né, esses desafios, aí eu consigo ir transformar, né? E sobre a viagem, né, em 2016, eu estava trabalhando, eu trabalhava só em Porto Alegre, né? E aí eu estava naquele momento tchan, assim, que eu cheguei na agenda lotada, lista de espera de clientes, né? E quando a gente começa lá atrás como terapeuta, é meio que o sonho de todo terapeuta ter uma lista de espera, assim, né? Tipo, uau, é como se fosse o, tipo, o supra-sumo, assim, a cereja do bolo. Em 2016 eu estava anotando o nome das pessoas e eu me dei conta que um dia lá atrás eu tinha falado, nossa, um dia eu quero ter lista de espera, porque na primeira clínica que eu trabalhei a dona tinha lista de espera, né? E nós falava, nossa, que legal ela tem lista de espera, né? Aquela coisa de quem está começando alguma profissão, né? E aí em 2016 eu olhei, nossa, eu tenho lista de espera, que legal, né? Só que eu tinha perdido a minha liberdade. Eu trabalhava até 8h30, 9 horas da noite, e eu chegava em casa, eu não conseguia fazer as minhas práticas, né? Às vezes eu nem conseguia jantar, só tomava banho. E eu comecei a ver que eu não estava mais cuidando de mim, né? Então eu estava dando muito, e eu amo o que eu faço, só que eu não estava me priorizando. E eu pensei assim, eu preciso de uma pausa, porque eu sou aquariana, né? Eu tenho sangue cigano, adoro viajar, então eu preciso de uma pausa e eu vou sair por aí e vou viajar. Ah, mas vou fazer o quê? Aí foi várias coisas foram acontecendo, várias coincidências, né? E aí eu sei que surgiu a ideia de fazer o documentário para saber o que as pessoas, o sentido da vida, o que as pessoas, se elas estão respirando, meditando, se elas sabem o que estão fazendo aqui. E eu queria
entender um pouco as pessoas, né? E aí eu pensei, tá, vou viajar, fiz um roteiro, me conectei com o Laércio Fonseca, com várias pessoas, fiz um roteiro super lindo, né? Comprei equipamento, detalhe, né? Eu não tenho nenhuma experiência nessa área de filmagem, de gravar, nada, né? Mas aí eu pensei, meu, vou aprender, né? Aí eu contratei, eu ia fazer uma oficina, tudo, não deu certo, porque meu equipamento chegou um dia antes, eu ia viajar, tipo, na sexta, ele chegou na quinta, e aí eu sentei no sofá na minha casa e comecei a ler o manual. Só que estava muito cansada, eu ia viajar cedo, não, vou levar isso aí, eu leio lá quando eu chegar, né? O primeiro lugar era Santo Tomé das Letras, lá no Laércio Fonseca. Aí, só que eu esqueci o manual em casa. Levei só o equipamento e a minha vontade, meu coração foi, tipo, né? Cheguei lá, e agora? Eu não sei nem onde liga o troço, né? Tipo assim, com aquele equipamento, o Laércio me esperando para entrevistar ele, eu ia entrevistar o pessoal do grupo, eu ia fazer workshop com eles também, né? E aí, eu olhando aquilo, tipo assim, parecia que eu estava olhando um ET na minha mão, né? Aí senta do meu lado uma menina e ela falou assim: Ah, eu fiz curso de fotografia, de cinema e tal, entendo tudo disso, eu posso te dar umas explicações. Ela ficou comigo ali, sei lá, meia hora, 40 minutos e me explicou tudo, sabe? Assim, para iniciar, né? E aí foi, sabe? E a viagem foi toda assim acontecendo, essas magias, sabe, essas sincronicidades, assim, o tempo todo, assim. Tanto que eu levei dinheiro para viajar, para me manter durante a viagem, e eu quase não gastei, porque eu chegava nos lugares e as pessoas queriam fazer renascimento, queriam fazer as coisas comigo, me ofereciam, sabe, foi fluindo, foi brotando o trabalho, né, assim, tipo, não, eu não fui buscar trabalho, né, tipo, aquilo seria uma coisa, um tempo para eu me encontrar, para eu me divertir, como se fosse um tempo sabático, né, mas aí foi surgindo, as pessoas foram pedindo, aí um pedia, aí fazia, o outro, olha, meu irmão quer fazer também, o fulano quer fazer, minha mãe, sabe, e foi fluindo. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, que era para eu voltar para minha vida normal, né? Só que daí eu não cabia mais. Porto Alegre ficou pequeno, sabe? E eu pensei, eu tenho que viajar, eu posso atender em qualquer lugar. Daí eu me dei conta, sabe, que eu podia atender em qualquer lugar, porque eu chegava nos lugares e as pessoas queriam renascer, queriam fazer renascimento, queriam aprender coisas comigo. Eu disse, onde eu tiver, eu vou ter trabalho, sabe? Aí o que aconteceu, eu pensei, eu quero morar então em Florianópolis, porque eu queria ficar perto do mar, né? Então eu vou para Florianópolis, vou alugar meu apartamento aqui, e daí eu coloquei meu apartamento para alugar, e a corretora falou: vai demorar bastante, porque tá difícil, apartamento imobiliário é mais difícil e tal. Em menos de um mês, meu apartamento estava alugado, eu estava morando por aí sem CEP, ficando em vários lugares incríveis, conhecendo pessoas especiais, e foi, tipo, maravilhoso. Depois, um dia a gente pode marcar e eu falar só sobre essa viagem, assim, que milhões de coisas. Então, quando tu... Aí tem uma coisa, assim, que eu acho muito importante falar, que eu acho que as pessoas precisam ouvir, assim, que é a coisa do julgamento do outro, sabe? Eu fui super julgada nesse momento, mas não julgamento até, não era por mal que as pessoas julgavam, né? Porque as pessoas, amigos mesmo, ensinar, tu vai largar o certo pelo duvidoso, não tem mais idade para botar uma mochila nas costas, viajar, então assim, muitas pessoas não vai, não faz, assim, os amigos, né? Então, às vezes a gente deixa de fazer por causa do julgamento. O nosso julgamento, e às vezes até dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Porque se eu tivesse escutado as pessoas, eu não tinha ido, né? As pessoas assim, não, fica aí, né? Tu tá com a tua agenda cheia, né? Tá dando tudo certo. O que tu quer fazer em viajar, se aventurar, né? Tipo, a pessoa não tem idade para isso, né? E aí, o meu coração gritava, vai. E eu fui atrás dele, deu tudo certo. Que tinha para dar errado, né? Porque eu não tinha experiência nessa área, deu tudo certo. Não, e deu tudo certo, porque foi assim que aconteceu. Esse é o certo, né? Que tu Sim. esqueceu o manual em casa, não estava nos teus planos. Na verdade, estava nos teus planos ter estudado antes até, né? Mas não deu. Tá, não deu, eu faço lá. Ih, não tem manual, tá. Mas a coisa, quando ela tem uma força para acontecer, de algum modo elas se resolvem, né? De Sim. algum modo, aquela pessoa que apareceu ali contigo para, né, sentou do teu lado antes da entrevista, né, Sim. cineasta, que mexia com equipamento cineasta, né, que tu falou. Sim, né? Então, Foi quer a dizer, se a gente né? está ancorado na intenção, né, no que a gente quer, as coisas vão se organizando do jeito como elas se organizam também. A gente tem que soltar um pouco. Isso é uma coisa que tu vem falando na jornada, de Sim, soltar, abrir mão do como, né? Abrir mão sim. do como que vai acontecer, né? Eu não preciso
ter o planejado exatamente como que eu quero que seja. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu desejo algo, eu não preciso planejar como é que eu vou, como que vai se desencadear, né? Eu vou dar um exemplo que eu estou falando. Eu, eu imaginei assim que eu tinha que ter número de clientes suficientes para poder viajar, por exemplo, na minha ali quando eu estava planejando sonhos, né? Que tem viagens que eu quero fazer, então eu preciso ter uma agenda cheia. E aí tu trouxe o exemplo da agenda cheia na época, né? Quando a gente estava fazendo atividade. Então, assim, não precisa ser com a agenda cheia, pode ser de outras maneiras, né? Eu posso ser surpreendida, eu posso ganhar essa viagem, eu posso. Na hora que a gente está sonhando, a gente não precisa. Aí eu estou falando em relação a gente querer e desejar algo, né? A gente tem uma tendência, quando eu tinha muito isso, tenho ainda, estou me organizando nesse sentido, de querer uma coisa, mas automaticamente já não, mas aí eu não tenho, não sei o que, não sei o que. Agora, nesse momento, eu não tenho. Agora eu só estou sonhando, né? Agora eu estou só sonhando. Então, acho que abrir mão desse controle também na hora que a gente entra em contato, né? E que tal tu pensar que agora tu já tem? Sabe por quê? Aí Porque é um outro exercício. tu fala que tu não tem, tu tá na separação, né? E se isso aqui é um mar de energia, a gente tá no mesmo mar, tu tem, mas ele tá um pouquinho mais longe, tu não tá vendo, mas já é teu, entendeu? Quando tu ele tá lá, né? É teu, tá vindo. Então tu já tem. Ele não chegou no teu olhar ainda, tu não tá visualizando com teus olhos físicos, mas tu já tem. Tu já tem tudo que tu precisa, tu não precisa criar nada, porque o mar de energia ele já existe. Então, assim, é como se fosse areia da praia. Eu vou fazer castelos na areia, mas a areia está lá. Então, já tem areia suficiente para fazer quantos castelos eu quiser, entende? Então, a energia, o prana que a gente manifesta, ele existe. Eu posso manifestar qualquer coisa, né? Ai, fala mais disso aí, Sinara, porque é tão fácil. Fala um pouquinho dessa fonte que tu bebe. Sobre o holograma, que é uma das atividades dentro da jornada, né? O holograma é como o livro segredo, né? Mas eu vejo de uma forma diferente, assim. Então, é tu criar o holograma da tua vida, é a agenda da vida. Eu percebi, ó, vim fazer isso, né? E eu trago isso para dentro, né? Tá aqui fora e eu trago, eu respiro isso todos os dias. Eu olho aquilo já está acontecendo hoje, sabe? E aí muitas pessoas, né, jovens, me procuram para fazer renascimento e falam e sentam na minha frente e falam assim: ah, eu acho que eu vou estudar para um concurso, eu preciso passar num concurso porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de segurança. E eu fico assim, gente, vai acabar com a vida, entendeu? Às vezes uma pessoa que tem um potencial, tem criatividade, tem, sabe, tem muita coisa boa para compartilhar, vai passar num concurso, fazer uma coisa que ela não gosta a vida inteira, sabe? Por causa de dinheiro. E eu falo, nunca coloca no teu painel dinheiro, porque tu não precisa de dinheiro. Ninguém precisa de dinheiro. Por que eu falo que ninguém precisa de dinheiro? Se tu tivesse, eu te der uma mala de dinheiro aí, te der várias malas de dinheiro no teu apartamento, e aí tu fica com esse monte de dinheiro, e o que tu faz? É uma pergunta. Nesse momento agora, que a gente está em casa, nossa, Diz uma ai, coisa, vou no mercado comprar pão. aham, Então tu não precisa de dinheiro, tu precisa do pão, ai, entendeu? quer dizer, uhum. Dinheiro é Então, o assim, meio, né? as A pessoas estão energia. atrás. Mas assim, não é o dinheiro só que vai me dar o pão, entendeu? Eu posso receber, se o pão já está na fonte, a minha vizinha pode bater na minha porta e me dar um pão, entendeu? O pão pode chegar para mim, mesmo que eu não tenha dinheiro. E um exemplo mais lindo que eu vejo assim, é o da Madre Teresa de Calcutá, né? Porque ela nunca cobrou o trabalho dela, ela fazia um trabalho, um serviço pela humanidade, todo mundo sabe, né? Que é a Madre Teresa de Calcutá, imagino que saiba. Então, assim, ela só ficava em hotel 5 estrelas, comia do bom e do melhor e viajava só de primeira classe. E ela tinha dinheiro, Ana. Ela não tinha dinheiro, entende? Nessa viagem que eu fiz, que eu te falei, tipo assim, o dinheiro que eu tinha, eu gastei pouquíssimo do dinheiro que eu levei.
porque as pessoas queriam me dar, as pessoas queriam fazer renascimento comigo e compartilhavam coisas. Às vezes eu ia no supermercado com alguém, a pessoa não deixava eu pagar, entendeu? Não, deixa que eu pago as compras. Eu queria, sabe, tipo assim, eu estava com dinheiro ali, eu queria pagar e as pessoas não queriam. Então, essa conexão com a fonte, com a abundância de Deus, tem a ver quando tu está na tua missão, no teu propósito. Quanto mais tu está conectado com essa verdade do teu coração, que é o Espírito que veio aqui, né? E na Bíblia fala, busque primeiro o reino de Deus e o resto será crescido. Se as pessoas entendessem o que significa isso, o reino de Deus não é ir para a igreja, não tem nada a ver religião com isso que Deus falava, né? Jesus falava, o reino de Deus sois vós. É encontrar essa verdade dentro do teu coração, encontrar Deus e perceber que Deus está dentro, está fora, está em todo lugar. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho que ajudar os outros, eu não vim aqui fazer trabalho voluntário. Às vezes é muito do ego, né? Para mostrar que eu sou bonzinho. Eu ajudo os outros quando eu paro de tentar ajudar. Eu ajudo os outros de que forma? Sentindo prazer de compartilhar o que eu sei de melhor. A Ana tem uma coisa que ela faz muito bem, a Sinara tem uma coisa que ela faz muito bem, e é único. E mesmo se a gente fizesse a mesma profissão, se a gente, por exemplo, se nós duas fossem renascedoras, o teu renascimento seria diferente do meu, porque é a tua digital, entende? Então, assim, o que eu tenho para dar, só eu, Sinara, tenho para dar, porque não existe outra Sinara no mundo, né? Só se eles começarem a clonar agora, mas não vai ser essa Sinara, entendeu? Então é isso, sabe? Essa conexão com o coração que te conecta com a abundância, que te conecta com a vida e que dá brilho no olho, sabe? Eu gosto, tipo assim, quando eu vejo a pessoa conectada com o amor, ela tem brilho nos olhos, sabe? Daí, tipo, nossa, essa pessoa tá como a gente tem quando é criança, né? Essa Sim. conexão. É isso. Sabe, Sinara, eu estou te escutando, né? E eu fico me lembrando, assim, por exemplo, esse programa eu chamo de Encontro de Verdades, porque eu acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de uma parte dessa grande verdade. Acho que se cada um de nós puder, que é isso que é a abundância, né? A gente ser o que a gente nasceu nessa vida para ser, né? E entregar isso para o mundo, né? Então, quando eu me conecto com isso, com a minha responsabilidade desse meu pedacinho, né? Eu sou uma poeirinha cósmica, mas essa poeirinha ela é importante, né? Então, quando junta, né? Eu tenho percebido aqui no programa, por exemplo, que eu trago, né? Sempre alguém para conversar e a gente fica trocando ideia. Eu percebo assim como o diferente, né? A tua perspectiva é diferente da minha, mas ela também complementa um pouco do que eu percebo e a gente junto a gente consegue fazer uma coisa bacana, né? Então esse exemplo, por exemplo, da jornada, esse exemplo, por exemplo, não, né? Mas essa questão da jornada é um exemplo interessante para trazer aqui, que não envolve dinheiro, né? Não envolve dinheiro. Eu entrego uma coisa e tu me entrega outra, né? E quantas coisas a gente pode usufruir, né? Se a gente puder estar se conectando pelo que cada um consegue fazer. Agora há pouco a gente estava reunido numa live, não sei se tu chegou a ficar sabendo, a gente fez uma roda de conversa sobre a questão da educação, uma professora, uma aluna, uma diretora de escola, duas mães, né? Fizemos uma roda de conversa virtual e a gente estava olhando para isso, assim, o que cada um no seu lugar podia fazer nesse contexto desafiador que é a educação hoje, né? As crianças em casa, sem escola. Então, se em cada situação a gente pudesse somar, né? Mas eu aqui quero trazer um pouquinho o foco da conversa, um pouco para tu trazer, assim, como que tu construiu essa Sinara, assim? Porque essa Sinara, ela não nasceu assim, desse jeito, né? Quando tu começou a falar, tu não falava tudo isso que tu fala. Me conta um pouquinho das tuas andanças, assim, o que está constituindo essa Sinara que se apresenta aqui, assim, tão consciente de como que a vida pode ser mais abundante, pode ser abundante, que é o que de fato ela já é, né? Sim, Ana, foi uma longa jornada, na verdade, né? Um longo caminho, assim. Às vezes as pessoas me ouvem falar, até alguns clientes que vêm para mim e falam assim, nossa, parece que é tudo fácil, porque tu não tá no meu lugar, olha a minha dor, sabe? Eu vejo muito, assim, as pessoas saírem meio burradinha comigo, tipo assim, ai, tu não tá dando valor para minha dor, mas tá doendo muito, tu não tá entendendo, sabe? E aí eu olho para a pessoa assim, olha, se eu olhar para tua dor e te botar no lugar de vítima, eu vou estar sendo muito cruel contigo, porque a coisa pior que a gente pode fazer com qualquer pessoa, e principalmente com os nossos filhos, é colocar no lugar de vítima, entende? Eu digo, eu te vejo como um espírito, tu escolheu vir aqui, se tá doendo, é porque tem algo para mudar. E a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida é
aprender a aceitar e agradecer nossos pais. E muitas pessoas me procuram, estão sem dinheiro, estão com problema de saúde, estão super mal, tipo assim, mas eu tenho raiva da minha mãe, tu não sabe o que ela fez comigo, sabe? A minha mãe foi muito cruel. Se tu tivesse vivido a minha história, tu ia ver o que é, sabe? Então tu não tá me entendendo, tu não quer me ajudar, sabe? E acontece isso. Aí o que é, Ana? Na verdade, as pessoas querem a mudança, mas não querem fazer o que é preciso fazer. Então eu digo assim, olha, primeiro passo, teve um homem e uma mulher que te deram um sim para te ver. Tu tem um corpo, tu está conversando comigo, tu me procurou para fazer terapia comigo, porque tu tá vivo, né? Senão tu não, tipo, não tá, tu tá no corpo. E esse corpo, ele foi constituído no ventre de uma mulher. E se tu não conseguir honrar tua mãe como com os defeitos dela, com a história dela, vai ser difícil tu tomar alguma coisa da vida, sabe? Então, eu fui tentar a minha mãe, tipo assim, eu tenho uma história bem pesada, assim, bem, tipo assim, né, tipo, ó o drama, né, mas assim, a minha história, eu com 20 e poucos anos, eu tentei suicídio, eu era muito infeliz, meus pais brigavam muito, eu tinha uma vida muito difícil, sabe, a minha infância foi muito difícil, com pais brigando, a minha mãe tinha vários problemas emocionais e tal, e aí eu fui crescendo no meio daquele conflito, daquela confusão, querendo ajudar e me sentindo um ET na Terra, e meus irmãos, e sabe, depois, na adolescência, eu engravidei, me apaixonei, engravidei, fui abandonada grávida, sabe? Então, assim, tive várias histórias, me coloquei como vítima em vários momentos, sabe? Tipo assim, o mundo não me entende, ninguém gosta de mim. E eu passei por tudo isso, né? E quando eu era bancária, né? Tipo, eu costumo dizer que a minha vida passada eu era bancária, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava num banco, numa multinacional, eu ganhava, assim, na época, como se fosse 5 salários mínimos hoje, para 20 e poucos anos, era um salário grande, assim, eu entrei no banco, eu tinha muita facilidade, assim, de conseguir, né, me colocavam nos lugares, assim, universo, né, eles falavam que eu tinha pistolão quando eu entrei no banco, mas, tipo assim, Deus, né, me colocou lá, mas eu não tomava aquilo para mim, sabe, eu me sentia miserável, mesmo ganhando bem lá no banco e tal, eu me sentia miserável, eu não tomava, porque eu não me sentia nada, entendeu, eu me sentia um lixo, e aí eu fui me trabalhando, buscando, né, daí eu me conectei com o reiki. Então, quando eu comecei a ter depressão, todo mundo que tem depressão, que está com vontade de morrer, vai procurar um psiquiatra, né? Aí, tipo, foi lá na década de 90, eu procurei um psiquiatra, comecei a tomar remédios, pensei, não quero isso. Porque passou a minha dor, mas eu fiquei me sentindo assim, tipo, um deserto, a minha mente. Não tinha dor, não tinha sentimento, não tinha nada, né? Tava assim, não que eu seja contra remédio, né? Por favor, que as pessoas que tomam remédio, mas eu acho que o remédio ele serve como uma alavanca para tu olhar para tua dor e seguir, né? E não virar dependente do remédio eternamente. Sim, não estacionar, então, né? Ele te dá um gás, né, para te tirar do buraco, digamos assim, mas ele é um anestésico. Você não pode usar aquilo como uma bengala para a vida toda, né? Então, eu acho que remédio é importante em algum momento, sim, óbvio. Né? Quanto mais se a pessoa está com risco de suicídio, alguma coisa assim, precisa no primeiro momento tomar um remédio. Então eu tomei, daí depois aí eu pensei, não, eu preciso achar outras formas. E aí eu encontrei o reiki, né? E tipo, na década de 90 tinha meia dúzia de reikiano em Porto Alegre, assim, era uma coisa que era muito nova, né? O reiki na época, assim, ele começou a crescer como hoje é a constelação, né? Aí fui fazer reiki, depois fui fazer yoga, saí do banco. E aí eu sabe? O reiki foi um start. Quando eu fiz a minha primeira sessão de reiki, eu senti ela falou, respira uma luz verde, assim, eu comecei a respirar e comecei a sentir aquela paz, aquela coisa, sair de lá, assim, levitando. Eu digo, nossa, que coisa boa isso. Eu comecei a sentir e eu comecei a ver que isso funcionava, né? Aí fui fazendo yoga, e fui para a Índia, fui viajar, fui buscar o xamanismo, eu fiz várias viagens em busca, assim, as minhas viagens sempre eram em busca do eu, né? Em busca de algo maior. Estudei filosofia, estudei as religiões, sabe? Sempre buscando me encontrar. E o que me movia muito era quando eu li a frase de Jesus, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Isso me impactou. Eu digo, gente, eu preciso entender isso aqui. Ele escreveu isso, então isso é verdade, porque eu acredito muito em Jesus, sabe? Para mim, ele é um arquétipo de puro amor e de pura verdade, assim, para a Terra, sabe? Mas não o Jesus da religião, mas o Jesus arquétipo, assim, o Jesus da humanidade. E aí eu comecei a buscar, né? Quando eu comecei a ler os livros do, tipo, Eva Pierracos,
A Erva do Diabo, Castanheda, né? Então era tipo assim, aquela adolescente que lia umas coisas nada a ver com as minhas colegas que ficavam lendo Sabrina e olhando a revistinha de moda, né? Então eu já tinha, tipo assim, eu era meio fora da curva, assim, sabe? Eu comecei a buscar, mas foi uma busca de muitos anos, sabe, Ana? E hoje eu vejo que não precisa ser tão longo, né? Então, para mim foi longo porque eu estava desbravando, não tinha conhecimento naquela época. Hoje está tudo aí, sabe? Hoje tu não precisa ficar 15 anos para despertar essa luz dentro de ti, despertar a tua divindade, entende? Hoje, tipo, tu faz uma jornada de 21 dias e tu te conecta com a tua divindade, sabe? Então, já tem as ferramentas, assim, elas já estão mais disponíveis, né, para gente, essas ferramentas, respiração, renascimento, meditação, sabe, constelação familiar. Então, aí eu fui caminhando, me buscando, me encontrando, sabe? E aí, em algum momento, eu me tornei terapeuta, assim, sabe? Fui fazer a Sim. faculdade de psicologia, e aí, tipo, dentro da faculdade... Opa, Oi, voltou? voltou. E aí, Voltou. dentro da faculdade de psicologia, eu fui até o quinto semestre, não me encontrei, tipo assim, não era para mim, era muita teoria, e eu comecei a estudar enneagrama, comecei a estudar outras coisas. Não, eu vou ser autodidata, vou buscar as coisas que são mais corpo, mais práticas, sabe? Então, eu fui por um outro caminho, assim, menos teoria e mais prática, sabe? Porque me fazia mais efeito, eu não fazia aquilo pelos outros, eu fazia por mim, sabe? Eu penso que tu vem, aquilo que tu mais usa para te curar, é o que mais tu vai ter capacidade de ajudar alguém, sabe? Então, não é por acaso que eu sofri tudo isso, ou que eu vivenciei tudo isso, é para me tornar o que eu sou hoje, sabe? Então, para cumprir o meu propósito, entende? Então, Não, por isso, quando a pessoa fala, eu tô sofrendo, mas qual é o sentido da tua dor, né? Se colocar é, como vítima, ou se tu vai usar essa dor para tu transcender algo, né? Sublimar algo e cumprir teu propósito espiritual. E falando da menina lá que eu postei, né? Eu acho ela uma linda, uma querida. Ela fala de coisas de moda e tal, bem para jovem, assim, não é o que eu consumo, mas assim, às vezes eu olho os vídeos dela só porque eu gosto de ver ela falando bom dia, bom dia, bom dia. Ela fala um bom dia tão lindo, tão cheio de amor, assim, parece sair um monte de energia de amor dela, assim, sabe? Então, às vezes, eu só para dar aquele gás, assim, com aquele sorrisão dela. Né? Então, por que aconteceu isso com ela, né? Então, assim, a gente não tem como saber, né? Pode ser um karma de uma vida passada, pode ser que ela precisou daquilo para despertar para o propósito dela, mas, assim, tem que entender que essa dor, né? Quando eu boto o dedo na tomada e tomo choque, a dor me faz tirar a mão dali, sabe? Então, é bom sentir dor quando eu percebo que ali não dá e eu vou por outro caminho, sabe? Então, às vezes, a pessoa pode ser um despertar mais suave, às vezes ela tem que tomar uma porrada da vida, né, para tipo assim, opa, acordei, né? Foi com exato. suavidade, não funcionou, agora tu vai. Então, ela é isso, assim, ela perdeu a perna por algum motivo que tem a ver com a história dela. E aí ela percebeu, tipo, nesse momento, né, depois tu vê os vídeos dela, vai dizer assim, ó, quando ela estava no hospital, que ela foi atropelada, ela estava indo passar o ano novo com o namorado em uma praia e tal, ela estava Uhum, bem, e aí, quando ela estava indo para o hospital, ela pensou assim: nossa, eu vou morrer e eu não me despedi da minha família, não falei para meus pais que eu amava eles e tal. E ela não queria, ela só dizia: não quero morrer, eu quero falar com eles, né? E aí, quando ela acordou no hospital, ela disse: eu estou viva, eu quero dizer como vocês, eu estou aqui, sabe? Eu não falava do amor, né? Então, aquele acidente, por pior que pareça, foi o que fez ela despertar, entende? Então, não existe ruim e bom, né? A vida é neutra vai ter o teu despertar do teu jeito, sabe? Pode ser amoroso ou pode ser com uma pancada, entende? interessante tu trazer isso tudo assim da tua história, né? Um briefing assim foram vários anos, né? Se trabalhando e se desenvolvendo. Eu acho que é legal tu trazer porque não é assim um passe de mágica, né? Esse caminho também de perceber qual é o seu lugar, qual é o seu caminho. É uma construção que a gente vai fazendo. Mas eu Sim, acredito também que, até olhando assim para a tua história, para várias histórias, a minha também, e outras histórias que eu tenho escutado, a aceitação ela é sempre o primeiro passo, né? sim, com Frente à dor, certeza. né? Assim, fazendo uma leitura disso tudo, né? Me distanciando um pouco, eu olho assim, nossa, se eu conseguir avançar em direção a desenvolver uma habilidade,
por exemplo, foi porque eu não fiquei resistindo, né? Assim, não fiquei me debatendo, foi porque tá bom, é isso aqui, então vamos lá, de que jeito dá, né? Então, é fácil falar quando a gente não está vivendo um desafio, mas Sim. nesse momento eu tenho prezado muito, assim, por me acolher e perceber o que está acontecendo e tenho me sintonizado muito, assim, com essa perspectiva e estou aqui falando, Sinara, chamo de encontro de verdades, onde eu trago também a minha verdade, é que se à medida que a gente vai também transbordando esses aprendizados que a gente vai sentindo na pele, sabe? Acho que é legal tu trazer assim, poxa, tive depressão. Então não é que a Sinara nasceu iluminada e ela está aqui pregando. Nada ainda, né, Ana? Pelo É amor de Deus. baseado, não é isso, né? Não é disso que a gente está falando, é de trazer esse olhar assim de que é possível, apesar de, né? Apesar de um monte de coisa acontecer, de um monte de coisa que a gente não tem controle está acontecendo, por exemplo, nesse momento, tá bom, o que dá para fazer? Né? Acho que essa postura de sair do papel da vítima frente às situações é que é o mais crucial nesse momento, né? A gente, então tá, então o que é possível? E, nossa, como a gente fala, né? 55 minutos já aqui. Eu Passa quero que muito tu rápido. conte. A gente falou da jornada, e aí é um projeto novo, né? Que está rodando a primeira turma, está indo para o final, a gente está na semana de celebração. Na internet, né, Ana? Oi? Ele é antigo, mas ele é novo na internet, né? Enfim, novo online, né? Então tu teve que te adaptar, mas conta então, acho que é legal tu contar um pouquinho assim, o que é a jornada, né? O nome da jornada, inclusive. Essa jornada de 21 dias, né? Ela, na verdade, ela tinha um outro nome, que era Renascimento em 21 dias, que é quando a gente consegue sair do ego e ir para o espírito, né? Perceber onde é que eu estou agindo pelo ego e eu conseguir fazer esse movimento. Então, são 3 semanas, né? Tipo, a primeira semana a gente trabalha muito só limpeza, respiração de limpeza, limpar energeticamente, limpar a casa, limpar, tirar o entulho, tirar o lixo emocional, né? Então, a gente trabalha 7 dias muito forte, assim, limpando, né? E aí, a segunda semana, a gente vai para a transformação, o que ficou, como que eu posso transformar, um novo olhar sobre isso. E aí, a terceira semana, a gente aprende a celebrar. E eu acho muito importante, porque a gente, principalmente aqui no Brasil, eu percebo que a gente fala muito, ai, a vida é uma luta, é uma guerra, tô na luta, né? Vamos à luta, né? Mas a vida pode ser uma festa, a gente está aqui para se divertir, para celebrar, né? A gente é divino, tá num corpo, né? Ganhou um corpo e pode ser divertido aqui, sabe? A criança é divertida. A gente vai para adulto, fica tudo sério, solene, sabe? Então essa é uma jornada que a gente faz esses 3 caminhos, né? Limpar, transformar e celebrar. E aí seguir fazendo isso na vida, sabe? Então claro, é presencial muito melhor, porque a gente tem muito mais ferramentas, né? A internet nos deixa limitado em várias coisas, mas eu tô vendo, assim, que tá tendo resultados incríveis mesmo, assim, virtual, sabe? Eu tô vendo que as pessoas estão conseguindo ter os resultados, então tô bem feliz, assim, com essa primeira jornada, assim, esse primeiro caminho online. Eu que estou fazendo, assim, é interessante, né? Até nos dias frios, assim, a gente levantar, fazer uma prática. É custoso sair da cama, mas a gente sai da prática, né? Faz as práticas de yoga de manhã. A gente sai da prática, assim, pronto para viver o dia, assim, né? É uma mudança de estado, né? De estado mental, emocional, assim, em menos de uma hora, né? 40, 50 minutos, geralmente, a gente já vai. E aí essa convivência também, né? Que eu acho que é legal a gente ter esses grupos. Eu tô inserida em alguns grupos via Zoom, né? E isso tem também sido uma coisa que antes eu não fazia, né? Eu convivia com as pessoas no trabalho onde eu atendo, enfim, atendia até então. E agora eu estou convivendo com um número bem maior de pessoas, né? Tão bom. Trocando, conversando, né? Então está sendo uma experiência bacana. Assim. Eu quero te agradecer pela oportunidade de participar da jornada aqui publicamente também, que tá revolucionando uma série de coisas assim, que eu agradeço teu estavam apoio. pendentes. Bem, estamos unidas, né? Pela força do universo, pela força da sincronicidade, né? Isso aí. Bem importante para mim também, então quero te agradecer também
teu apoio e agradecer ao universo por ter nos feito esse encontro, né? Por ter nos conectado no mesmo lugar e espaço, né? É. O espaço é um espaço. Então, acho que é isso, né, Sinara? Não sei se tu quer trazer mais alguma coisa, assim, alguma palavra, assim, em relação ao que tu percebe. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui, com certeza, mas também temos também tarefas e compromissos outros, né? Mas eu queria te ouvir, assim, se tu pudesse trazer a tua palavra em relação a esse momento que a gente está vivendo, assim, o que tu acha que é importante que a gente leve em conta, assim, além de tudo que a gente já falou de aceitação, aí daí de onde tu vê? Eu sinto, sabe, Ana, que o mais importante, assim, que o primeiro passo é tu te perceber como espírito, né? Então, esse lugar de espírito, sabe, fica mais leve, assim, eu não sou a Sinara, eu estou Sinara. Então, tipo, eu estou vivendo um personagem. Então, tipo assim, é um teatro, entende? Esse personagem, esse corpo, ele vai ficar aqui. Eu vou ter que me desapegar dele em algum momento. Então, perceber que eu sou um espírito vivendo no corpo já faz uma grande diferença, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo para quem está, sei lá, sofrendo, está com algum problema ou está sentindo pena dos outros, né? Ai, quanta gente morrendo, perceber que são espíritos que fizeram a escolha por algum motivo da sua história, sabe? Então, tá tudo certo. É a jornada de cada um. E cada um tem uma história. Então, quando a gente olha para as pessoas como vítimas, a gente está tirando a força daquele espírito, sabe? Tá resumindo num corpinho. E tu não é só um corpo, sabe? O corpo, ele é muito pequeno perto do todo, sabe? Então, assim, é importante o corpo, claro que é, não preciso cuidar do meu corpo porque ele é o veículo, mas eu preciso entender que ele é uma expressão do meu espírito. Então, não é uma gaiola onde o meu espírito fica preso aqui dentro, né? Então, eu consegui melhorar a minha respiração, e a respiração tem tudo a ver com o espírito, né? Que eu já falei que a palavra respiração significa, né? Repetir o sopro vital, repetir o espírito. Quanto mais limitado eu respiro, mais o meu espírito não está vendo, entende? E uma coisa, Ana, que me ajudou muito, assim, quando eu comecei a respirar mais e fazer os pranayamas e também as respirações tântricas e comecei a usar a ferramenta que para mim é mais importante, que é a respiração. Quando eu comecei a usar muito, trabalhar com isso, eu comecei a ter vários insights de vidas passadas. Então já não estava mais só com o capítulo de hoje. Porque o capítulo de hoje, ai, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, eu sou uma vítima, né? Fui abandonada, ai, tudo só ruim para mim, né? E aí eu comecei nas meditações, nas respirações, eu comecei a expandir minha consciência e comecei a ver o que eu fui na outra vida, sabe? Então, eu não acho legal a pessoa fazer regressão por curioso, mas quando ela traz esses insights, vem para entender o que está acontecendo hoje, é muito bom, é muito rico, sabe? Então, eu já comecei, então eu não sou tão coitadinha, sabe? Por que eu escolhi essa mãe cruel, sabe? E aí tu começa a ver que tu escolheu porque tu queria experimentar o outro lado, né? Eu bati, agora eu vou apanhar um pouco, eu quero experimentar o outro lado, que é uma forma de equilibrar o karma, entende? Então, assim, eu fiz e eu quero sentir um pouco, né? Inverter o teatro. E aí, agora, quando eu percebo que eu não quero mais nem bater nem apanhar, eu não preciso mais ficar nesse ciclo vicioso com ela, entende? Então, melhorar a respiração, fazer meditação e se perceber como um espírito, eu acho que eu sinto assim que é o início para todo mundo, sabe? Para quem quer começar uma jornada assim de despertar. Uhum. É isso que eu tenho. Que Muitas legal, coisas. que bacana. Eu te agradeço, então, pela tua vinda aqui, por trazer a tua palavra, a tua verdade, teu jeito de ver o mundo, assim, que é tão animador. E te agradecer pela parceria e agradecer as pessoas que passaram por aqui, quem está vendo a gravação, né? E agradecer por estar aqui, por estar nos acolhendo. E se gostou, curte, distribui. Eu acho que quanto mais diálogos assim que a gente possa estar trazendo assim perspectivas que somem, né, para que a gente assuma o nosso papel de protagonista da vida da gente, eu acho que é bacana. Especialmente no momento que está bem facinho a gente se vitimizar, né? Tá bem... Parece que puxa, assim, né? O papel da vítima parece que nos puxa nesse momento, mas não, a gente pode sim fazer e acontecer de um outro jeito, né? Escolheu estar aqui, né, Ana?
A gente escolheu estar aqui nesse momento, né? Tão maravilhoso de transformação planetária, né? A gente escolheu estar aqui, né? Encarnado aqui, então vamos aproveitar, né? Essa encarnação, né? Então tá, eu agradeço então todo mundo, um abraço, até semana que vem com mais um encontro, um abração.